Legal. O Jesus histórico e o Cristo da fé, numa perspectiva acadêmica, constituem a mesma figura, sim, a mesma figura histórica. Qual que é a diferença crucial? Os acadêmicos, historiadores, pesquisadores da área, que têm como material de pesquisa a pessoa de Jesus, primeiro investiga o homem que aconteceu na história, no século I, aproximadamente no ano 1 até o ano 33, data tradicional da sua morte. Então, eles primeiro veem toda essa trajetória humana, uma vez que eles estão dentro de uma construção que vai seguir o rigor científico, e a ciência já estabeleceu as suas fronteiras, já delimitou os seus, através dos seus avanços, investigações, experiências, visita ao passado através de livros, das bibliotecas do passado, arquivos, achados arqueológicos, entre outras coisas, a ciência já delimitou ali as suas fronteiras. Todo o trabalho científico dá-se-á dentro dos limites da materialidade. Então, não vamos esperar da ciência moderna qualquer tipo de concepção que venha convergir, reiterar, confirmar, portanto, os lampejos da misticidade. O que é isso? Um homem que nasceu de uma virgem, que andou sobre as águas, o Jesus espetacular da fé, que é o homem espetacular, a ciência moderna não tende a endossar esse tipo de perspectiva. O que eles fazem? Eles olham para o homem que aconteceu na história, portanto, através de todo o trabalho acadêmico, pelo trabalho que os historiadores fazem, como eu já disse aqui, visitando livros da antiguidade, citações bíblicas, extras bíblicas, lembrando que o Novo Testamento é tido pela maioria dos acadêmicos como sendo fontes primárias, depois fontes secundárias são as citações extras bíblicas. Depois de fazer tudo isso, eles localizaram o homem da história, viu que ele é plausível. Se comparar o Jesus histórico com outras figuras do passado, o Jesus histórico é absolutamente mais sustentável, é mais consistente. Preste atenção, Ariano e Plutarco foram os redatores da biografia de Alexandre Magno, tá? Foram eles, Ariano e Plutarco. Essa biografia, ela só emerge a partir de 6 séculos, de 5 a 6 séculos, 500 anos, portanto, para ser mais otimista. Segundo o próprio Joseph McDowell, em evidência que exige um veredito, na página 46. Então, 5 séculos depois, um descobrimento do Brasil, né? Olha, o tamanho, o nosso país como é em dimensões, né, continental, como nós já somos em 260 milhões de brasileiros, apenas 500 e poucos anos. Então, mais ou menos, você tem uma ideia. Em um tempo rigorosamente cronológico, nasce a biografia de Alexandre Magno, 500 anos depois da sua morte e sepultamento. Já pensou se a biografia de Jesus nascesse num espaço tão grande como esse? Olha o espaço, 500 anos. Aí sim, surgimento dos mitos poderiam ter mais consistência. Mas não é o que acontece com o Jesus histórico. A maioria dos acadêmicos, os quais eu tenho lido, tenho debruçado, às vezes com angústia, pela busca através de uma concepção mais cética, que foram os primeiros que eu comecei a pesquisar, né? Foram com esses céticos, como o próprio Bat Ehrmas, que foi um cristão e hoje é um agnóstico com inclinações ateístas. Aqui mesmo, o Chevi Tarese, são pessoas que não são cristãs. Então, eu tenho dado uma olhada e vi que é bastante consistente pelo material deles, citando também outras fontes que não emanam deles, mas outras pessoas que vieram antes deles, até mesmo ali no iluminismo, nós tivemos um contingente de teólogos que começaram a questionar o Cristo da fé e falaram em camadas.
vão tirando as camadas da misticidade, o homem que nasceu de uma virgem, o homem que andou sobre as águas, eles vão constituir esse tipo de perspectiva chamando de mito, né? Construções teológicas, mitológicas. Eles vão dizer que é isso, ali no iluminismo, só para vocês terem uma ideia. Mas voltando aqui ao ponto crucial, nós temos Alexandre o Grande, que a sua biografia é construída por Plutarco Plutarco e Ariano, não, esqueci o nome da outra pessoa, Plutarco é uma delas, e Ariano, isso mesmo. Essas duas pessoas que construíram a biografia de Alexandre o Grande. 5 séculos depois, e mesmo assim é consistente, mesmo assim nenhum historiador duvida da existência desse homem e nem da sua biografia, mas nós vimos Jesus. Jesus, a data tradicional da sua morte é no ano 33. Uma continha básica. Se no ano 33 Jesus morre, no ano 48, Paulo já está escrevendo o primeiro documento neotestamentário, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, para uma igreja na cidade de Tessalônica. Então nós já temos, fora a igreja de Jerusalém, tá? Do capítulo 15 de Atos, estou falando da igreja de Tessalônica. Nós já temos no ano 48, portanto, 15 anos depois da morte tradicional de Jesus, um grupo de cristãos que estão reverberando os discursos de Jesus. Não é a carta primeira aos Tessalonicenses que é tão importante, mas as pessoas que estão recebendo aquelas cartas. Então, 15 anos depois da morte tradicional de Jesus, e para nós cristãos, morte e ressurreição, um espaço muito curto se você comparar com a biografia de Alexandre o Grande. Se nós temos historiadores, na sua maioria esmagadora, dizendo que 500 anos depois do sepultamento de Alexandre, a sua biografia ela é consistente, ela é plausível, ela é bem fundamentada, imagine Jesus que nasceu, que morreu ali no ano 33, 15 anos depois, já tem pessoas falando das memórias apostólicas e recebendo a carta de Paulo, 15 anos depois. Aí depois nós temos o Evangelho marcando que é a primeira fonte do Evangelho, né? Quer dizer, o Novo Testamento, a primeira fonte é a carta de Paulo, conforme já supracitada. Aí nós temos o Evangelho de Marcos, que também, olhando ali para um espaço, chega a mais ou menos 35 anos. É um espaço muito curto, e estamos falando apenas de documentos, porque se nós olharmos para o material humano, que é a igreja que já existe, como eu já disse, reverberando o discurso de Jesus, é muito consistente para dizer que ele não existiu. É muito consistente para surgir, segundo Sharon White, um acadêmico, historiador e especialista em construção dos mitos, ele diz que é um espaçamento muito curto para surgimentos de narrativas mitológicas que viessem eventualmente esmagar toda a consistência histórica de uma figura histórica. Quanto maior for o espaçamento de tempo, mais possibilidade de ruir as partes históricas de um indivíduo. Mas, por exemplo, eu conheço aqui o nosso amigo, né, o professor José Alessandro, aqui das redes sociais. Eu conheço mais ou menos o perfil dele, o jeito que ele trata a gente. Conheço superficialmente, tudo bem. Mas existem pessoas que conhecem ele profundamente. Se eu fizesse uma biografia desse homem, após o sepultamento dele, 15 anos depois, e eu começasse a falar coisas que não eram condizentes com o ethos desse homem, a sua própria família, amigos,